Começa agora mais um Cine Vitor e hoje a gente vai falar de Kardec. Eu estava muito curioso para ver esse filme, acho que o trailer já chama muita atenção. Até pela questão da produção, a gente vê, é diferente, né? Que a gente não está muito acostumado a ver no cinema brasileiro uma história com essa mega produção também. Acho que direção de arte e o figurino são impecáveis nesse filme, é muito bonito, isso chama assim, acho que desde a primeira cena. E aí temos vocês dois trazendo esses personagens que são pessoas muito importantes, acho que para a história, ainda mais para quem tem também uma certa ligação com o espiritismo também, acho que fica mais profundo ainda analisar como esse casal cresceu juntos, né? Eles foram juntos desde o começo, tem esse amor, tem esse carinho, mas tem também a hora do trabalho, né? De escrever o livro, de fazer as pesquisas, até de acreditar junto. Vocês estão sempre juntos. Então, como é que era estar no set de Kardec e trazer esses personagens que existiram, são pessoas conhecidas, e se tinha essa responsabilidade de levar para as telonas esse poder todo? Começa? Ele já falou tudo. Eu falei muito, eu acho também. Ele nem perguntou nada, só falou. O Vitor falou tudo, né? O que você viu lá, essa simbiose do casal. Isso foi um processo natural, né? Foi o primeiro trabalho que a gente fez juntos. E desde da primeira leitura, a gente... porque acho que o meu princípio, acredito que o dela também, é de entrar num trabalho com o coração aberto, né? E quando você sente que tem reciprocidade, generosidade, aí as portas se abrem. E eu também concordo com você. Acho que no filme imprime essa cumplicidade dos dois, né? E foi super natural, assim, né? Bem... Claro, eu conheço muito o trabalho do Léo e tal, e falei assim, um dia ainda, né? A gente esbarrou, bateu na trave uma vez ou duas, e aí quando deu certo foi, assim, de cara, porque eu acho que a gente tem uma coisa parecida, assim, dessa coisa do trabalho, né? A gente vai trabalhar com vontade. Sim. E chega e não fica escondendo o olho. Estamos aqui, vamos lá, né? Legal, aquele prazer de trabalhar e de trocar, e coração aberto, olhos nos olhos, né? Nas estrelas. Nas estrelas. Então foi muito gostoso, né? Foi bem gostoso, assim, foi bem tranquilo, né? Bem natural esse nosso processo aí de casal, né? E trazer simplicidade nesse mundo todo que você está falando, né? Da direção de arte, dos figurinos, né? Da fotografia, muito primoroso, né? Como é que a gente insere esses dois seres humanos nisso tudo, né? E a gente não sucumbe. Também eu acho que a gente está presente ali também, junto com tudo aquilo, e tudo em harmonia, né? E tudo tem que combinar muito bem, né? Porque é uma outra época... Tem cenas em outro país também, mas acho que a maioria é em estúdio ou locações aqui também. Mas também tem essa preocupação de trazer um lugar que não existe mais, né? Então tem aí um pensamento também que eu acho que tem que combinar tudo, desde da parte técnica até chegar para o grande público. Que às vezes também está indo lá sem nem... Obviamente, para ele, já está na cara dele esse figurino, essa direção de arte e tal, mas está indo para saber essa história, né? Qual era a ligação que vocês tinham? Alguma ligação com o espiritismo? Vocês pesquisaram, foram atrás, estudaram muito mais? Como é que era a relação de vocês com a história mesmo, com a história do Kardec? Não, eu acho que a doutrina espírita ela tem dois lados, né? A minha família é muito espírita, é muito tradicional. Aí eu acho que tem dois lados. Tem um lado que é mais místico, e tem um lado que é ético, que é do comportamento humano, né? Acho que essa parte da doutrina, ela é arrebatadora. Tanto é que assim, a convivência com os espíritas é sempre muito positiva. São pessoas muito legais, muito caridosas, muito boas, que realmente te escutam. Então, eu vivi embebido nessa cultura. Eu sei como eles são. Apesar de nunca ter realmente entrado, né, para a história toda, eu cresci dentro. Então, para mim, foi o convite, né, e o começo da história toda nunca, para mim, passou, principalmente porque o Wagner ele tem um extremo bom gosto, e você viu o filme, em nenhum momento se força a barra em cima de uma situação
de filme de terror ou de efeitos especiais e tal. Acho que é um filme muito sério, né? Muito respeitoso, né? Então, desde o início, para mim, ele se trata disso, né? De como esse personagem é importante, as coisas que ele passa ali são tão presentes, os assuntos tratados, né, são tão importantes hoje de se falar deles. O homem não é realmente impressionante, Leon? Eu não sei se estão vivos ou mortos as pessoas que eu vejo ou que falam comigo. E pra mim é muito interessante, eu achei super interessante também conhecer um pouco dessa história da pessoa, né? Fora dessa figura que virou um grande nome, né? Que chamam de pai do espiritismo. Eu acho que é interessante a gente saber também como ele era e como ele chegou nisso. Eu tinha uma outra visão, eu imaginava que tinha sido diferente. Então é legal também, claro que a gente sabe que é uma obra de ficção, né? Tem coisas ali que tem que ser acrescentadas para que dê ritmo para essa narrativa, mas é interessante ver como ele não acreditava ou ele tinha uma outra profissão. E acho que como tem essa sensibilidade da esposa também de meio que tentar puxar ele mais para esse lado, eu acho, de tentar entender até que ele vai, né? Então eu acho muito interessante. Se você, Sandra, tinha alguma ligação, como é que foi o seu trabalho em relação à doutrina espírita? Bom, eu cresci dentro da religião católica, né? Fui batizada, crismada, fiz primeira comunhão, tudo isso. Mas não sou, assim, frequentador, não frequento. Vou de vez em quando com a minha mãe e tal. Minha mãe é bem religiosa, minha irmã, minha avó era. Mas meu avô era benzedor, veterinário, sei lá o que ele era. Ele era uma coisa assim, ele tinha uns canais abertos que era maravilhoso. E eu ficava fascinada com aquilo. Agora, tudo que é pro bem e pro amor me interessa. Então, assim, outro dia eu comecei a discutir com a minha mãe sobre a história do catolicismo. Ela, ai, não, mas você fica falando dessas coisas. Aí eu falei, deixa pra lá, né? Vou ficar discutindo com ela. Mas tem coisas terríveis, né? Que a gente sabe. Sim. Na construção dessas religiões. Mas a filosofia, né? O ouvir o outro, entender o outro, né? O que Jesus falou, né? O que Buda falou, o que Kardec foi descobrindo nas pesquisas, as perguntas que ele fez para as médiuns que disseram a mesma coisa. Então, não existe salvação fora da caridade, né? Não adianta, a gente não vai se salvar se a gente não amar o próximo. Não adianta você fazer um muro, porque o seu inimigo está do outro lado. Quer dizer, a gente se fecha e exclui, né? Mas só que tudo isso que está excluído, uma hora transborda. Então, assim, tudo que é para o amor e para a gente crescer como seres humanos me interessa. Então, eu gostei muito de contar essa história, de aprender mais sobre isso. E na trajetória da Gabi e do Leon, eu fui aprendendo junto, né? Porque a gente foi descobrindo junto. As coisas iam chegando e a gente, nossa, mas será? É isso mesmo? Vamos em tal lugar? Nossa, é impressionante. Como pode? Aquelas meninas tão novinhas, forjando, né? Sendo cínicas, inventando mentiras. É impossível, né? Meninas, 10, 11 anos. Então, eram professores, né? Pessoas que amavam a profissão, educadores, pessoas... eu acho que a gente construiu nesse sentido, né, de troca, de amor, e o resultado ficou. Então, a minha relação com a religião é essa. E com a doutrina também, que agora eu conheço um pouco mais. E só faz bem, né? Nesse sentido. Que as pessoas se preocupem mais em fazer o bem, né? Eu acho. Principalmente sim. Hoje em dia, né? Que a coisa tá tão ruim. Tá ruim. Tá ruim demais. Mas tem o cinema, que tem amor, tem paixão para colocar e contar histórias. Parabéns pelo filme, vocês são ótimos. O filme, acho que apresenta, eu acho que tem todo esse apelo, claro, para quem já segue a doutrina, mas também para quem não segue, é interessante para conhecer como tudo isso começou, né? Sim. Então, parabéns. E a gente fala de mais um pouquinho de Kardec aqui no Cine Vitor. A fé inabalável é aquela capaz de enfrentar sem temor a razão. Essa é a mais pura verdade.